Há momentos em que a vida parece parar e ouvimos, no fundo do coração, um chamado que não se expressa com palavras fortes nem com imposições humanas, mas com um sussurro cheio de ternura. É um toque suave, insistente, que não vem para invadir, mas para nos convidar a refletir. Esse chamado nós o sentimos em meio às nossas batalhas diárias, na solidão, no silêncio da noite ou até mesmo em meio às multidões. É Jesus, que se aproxima sem forçar nada, com paciência infinita, esperando que o coração se abra para que ele possa entrar. Porque o Senhor não entra à força na vida de ninguém, seu amor respeita a nossa liberdade, mas também nos lembra que sem ele a alma permanece vazia. E talvez você mesmo já tenha sentido essa voz suave em meio às suas preocupações, como um eco que lhe diz: estou aqui, você não está sozinho, deixe-me entrar. Lembre-se do que diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Veja a delicadeza deste versículo. Jesus não diz que derrubará a porta, mas que bate. E bate esperando. Esse chamado não é um ato passageiro, é a manifestação do amor mais puro, porque o Rei do Universo não tem necessidade de nos buscar, mas mesmo assim o faz. Imagine por um momento o próprio Criador dos céus e da terra esperando à porta do seu coração, não para condená-lo nem para julgá-lo, mas para compartilhar com você, para cear como amigos, para estabelecer uma intimidade real. Esta mensagem nos lembra que o cristianismo não é religiosidade fria nem costumes vazios, mas relacionamento vivo. Jesus não veio para instaurar um sistema de rituais complicados, veio para oferecer amizade, companhia e salvação. E se olharmos os evangelhos, veremos repetidas vezes ele parando no meio do caminho para se aproximar do necessitado, para ouvir aquele que ninguém ouvia, para abraçar o rejeitado. Jesus sempre mostra que seu desejo é entrar no mais íntimo das nossas vidas, até mesmo naquelas áreas que guardamos com cautela. E hoje, com a mesma paciência de antes, ele continua batendo, continua esperando que você abra a porta do seu coração. Pense em quantas vezes o barulho da vida nos fez ignorar esse chamado. As preocupações, as pressas, a dor ou até mesmo as distrações deste mundo nos fazem fechar a porta sem perceber. Talvez você mesmo tenha estado ocupado, tentando resolver tudo com suas próprias forças, e esse toque de Jesus tenha ficado em segundo plano. Mas o Senhor não se cansa, ele volta a bater, porque sabe que o que você realmente precisa não está no que você possui nem no que conquista, mas na sua presença. Jesus quer entrar para compartilhar a sua vida, não apenas os momentos de alegria, mas também suas lutas, suas feridas, seu cansaço. A Bíblia nos lembra em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse descanso não é apenas físico, é descanso para a alma, é paz interior em meio às tempestades da vida. E talvez você tenha carregado por anos feridas que nunca contou a ninguém, medos que tiram o seu sono, culpas que não permitem que você avance. Hoje Jesus volta a bater e lhe diz: deixe-me entrar, deixe-me lhe dar descanso. Deus também nos ensina no Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Você entende? Ele não está longe de você em meio à sua dor, ele está perto. Tão perto que você pode sentir a sua presença se decidir abrir o seu coração. Talvez as pessoas tenham falhado com você, talvez a solidão o tenha cercado, mas Deus nunca o deixou e nunca o deixará. Ainda que os outros não vejam, ele continua batendo. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse abrir a porta de que fala Apocalipse não é outra coisa senão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não se trata de religião, trata-se de decisão, trata-se de fé. É dizer: Senhor, eu te entrego o que sou, minhas feridas, minhas alegrias, minhas derrotas e minhas vitórias, e decido caminhar contigo. E se você ainda sente medo, ouça o que diz Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assobres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa maravilhosa!
Deus não promete a ausência de problemas, mas promete a sua companhia constante. Promete que quando você sentir que não pode mais, Ele o sustentará. Promete que quando tudo desabar ao seu redor, sua mão firme o levantará. Agora pense na sua vida atual. Talvez você enfrente situações que o fazem duvidar. Uma crise econômica, uma doença que atinge o seu corpo ou de alguém que você ama, a solidão que o sufoca à noite, o peso da ansiedade ou da depressão. E em meio a tudo isso você pode sentir que Deus está em silêncio. Mas lembre-se, ainda que você não veja, Ele continua batendo, continua esperando. O milagre começa quando você decide abrir a porta e deixá-lo entrar. Não é mágica, é fé. É confiar que, se Jesus está com você, mesmo em meio à tempestade, você tem segurança. O próprio Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a paz que não depende das circunstâncias, é a paz que nasce de saber que você não caminha sozinho. E essa paz só chega quando você abre o seu coração para Cristo. Por isso, hoje quero convidá-lo a refletir. Quantas vezes você sentiu que Jesus bateu a porta da sua vida? Quantas vezes você o deixou esperando porque estava ocupado demais, ferido ou distraído? Hoje você tem a oportunidade de abrir para Ele. Não amanhã, não depois, mas agora. Porque a vida é frágil, o tempo é curto e o amor de Deus é eterno. Assim, eu o convido a orar comigo. Feche os olhos por um momento e concentre-se no que Deus quer falar com você. Repita comigo estas palavras, mas faça delas as suas, do coração. Senhor Jesus, hoje reconheço que tens estado batendo a porta da minha vida e muitas vezes não quis abrir para ti. Perdoa-me pelas vezes em que te ignorei. Hoje decido abrir meu coração, entregar-te minhas cargas, meus medos, minha família, minha saúde, minhas finanças e tudo o que sou. Convido-te a entrar na minha vida, a cear comigo, a ser meu amigo, meu Senhor e meu Salvador. Enche-me com a tua paz, com a tua força e com o teu amor. Que a tua presença me acompanhe a cada dia e que eu nunca mais volte a me sentir sozinho, porque sei que tu sempre estarás comigo. Senhor, hoje também oro por cada pessoa que escuta esta mensagem. Peço-te que abençoes o seu lar, que fortaleças a sua família, que cures os seus corpos enfermos, que abras portas nas finanças, que levantes aquele que está abatido em seu ânimo. Espírito Santo, toca cada coração, quebra correntes de medo e de desesperança e derrama sobre cada vida a tua paz que excede todo entendimento. E antes de terminar quero lembrar-lhe de algo: Jesus não se cansa de bater, mas é sua decisão abrir para Ele. Não adie mais o que pode mudar a sua vida para sempre. Hoje é o dia de dizer sim ao Senhor, de convidá-lo a entrar e começar um relacionamento vivo com Ele. Deixo-lhe uma bênção final, que a paz de Cristo governe o seu coração, que o amor do Pai o envolva a cada dia e que a companhia do Espírito Santo o fortaleça em todo momento. E se esta mensagem tocou a sua vida, convido-o a compartilhá-la com outros, porque certamente alguém mais precisa ouvir que Jesus continua batendo a porta do coração. Esta foi uma mensagem de esperança no seu canal Doses de Fé.